Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Rose Bolos mais uma vez, agora mostrando a vocês como que eu monto os meus bolos, tá? Aqui eu tenho uma forma 15 por 10 de altura, não chega a 10 não, essa forminha ela é um pouquinho mais baixa. Aqui eu tenho uma caldinha de leite condensado com água filtrada, tá? Aqui eu tenho um abacaxi cozido, tá? E eu tenho aqui 4 discos de massa. Um recheio de ninho, que vai ser ninho com abacaxi. Como vocês sabem, eu coloco assim o plástico para ficar bem rentezinho, para não criar película no meu recheio. E aqui eu tenho um recheio de sonho de valsa. Então a gente começa, pessoal. Pessoal, aqui eu tenho um acetato, ó. E eu utilizo esse acetato para deixar o meu bolo com de 10 a 12 de altura. Ele fica bem mais altozinho, tá? Aqui é minha massa amanteigada, já tem vídeo aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Tem um vídeo muito bacana ensinando a vocês como fazer, tá? Essa massa para qualquer iniciante fazer, não tem erro, pessoal. Então eu comecei a botar um disco de massa, molhei com minha caldinha de leite condensado e água. Agora eu tô colocando o meu abacaxi cozido, tá? Eu não coloco, pessoal, o abacaxi bem rente à forma, tá? Eu coloco ele no meio, como vocês podem ver, ó, com o auxílio da faca, eu coloco o recheio primeiro nas beiradinhas da forma, né? Bem rentezinho, coladozinho na forma, para depois colocar no meio, que é onde tá o meu abacaxi, tá bom? Mas quando o cliente for cortar o bolo, ele vai ficar, o abacaxi no caso, ele vai se espalhando nas fatias, tá entendendo? Agora com mais um disco de massa. Pessoal, eu não uso luva, tá? Mas as minhas mãos estão sempre limpinhas e eu não mexo mais em nada, somente aí mesmo no que eu tô fazendo, tá bom? Aí eu coloquei um disco de massa, molhei bem molhadinho para ficar bem gostosinho, úmido. E agora eu vou colocar uma camada do recheio sonho de valsa. Aí eu fico colocando, né, colheradas. Depois eu começo a espalhar. Esse bolinho ficou bem recheado. Aí você vai espalhando para ele ficar bem uniforme, tá? Bem espalhadinho, ó. E sempre encostando o seu recheio no saco, na lateral da forma e no saquinho. Esse saco, pessoal, eu compro, vem 100 unidades, tá? É aqueles sacos que a gente compra para colocar carnes, essas coisas. Aqui eu tenho 3 bombons. Eu vou abrir as embalagens, tá? Como vocês viram, eu não topo no bombom, porque eu peguei na embalagem, né, pessoal? Aí eu tô retirando assim, colocando em cima da bolsinha para poder ir lavar a minha mão. E agora tá cortando. Aí eu fui cortando o bombom em pedaços e colocando no meu recheio. Pessoal, esse recheio eu fiz com leite condensado, um creme de leite, tá? E meia colherzinha de chocolate, tá? Meia colherzinha mesmo. Meia colher de sopa, bem rasa mesmo, de chocolate, para dar esse tonzinho meio marronzinho no recheio. E o sabor dele com esses bombons assim, pessoal, ó, fica incrível. Como eu falei a vocês, bem recheado, né? Agora com mais um disco de massa. Eu não disse a vocês, pessoal, ainda esse bolo me rende até 15 fatias, tá? Agora, como vocês podem ver, eu amarrei a bolsa, né, o saco, e peguei o meu acetato. Eu poderia estar fazendo, pessoal, isso aí antes de começar a montar o bolo, tá? Colava com um durexzinho. Eu poderia estar fazendo antes, como eu disse, mas eu, assim, por costume já, né? Eu coloco assim, eu monto um pouco o bolo e depois eu vou colocando o acetato dessa forma aí, ó. Aí eu levanto, como o bolo é pequeno, né? Tenho certa facilidade, eu levanto um pouquinho pela bolsa, ou pelo nó, dou umas batidinhas e o bolo vai se encaixando no acetato e na forma novamente, ó.
tá? Dou uma empurradazinha para baixo o acetato. E assim pronto, ficou reto, tá? Agora eu abro novamente o meu saco por cima do acetato. Dou uma apertadazinha de leve, pessoal. Esse movimento aí é bem leve, pessoal, tá? Não é um movimento apertando mesmo não, porque senão a sua massa não vai ficar aquela fofurazinha que tem que ficar, né? Agora eu umedeci com minha caldinha de leite condensado e coloquei meu abacaxi novamente. Que aí foi 2 camadas de ninho com abacaxi e uma camada de sonho de valsa. O sonho de valsa eu coloquei no meio. Sempre quando é 2 camadas de um e uma camada de outro, eu coloco as duas iguais, uma embaixo e uma em cima. E aqui é diferente, eu coloco sempre ao meio, tá? Agora eu fui colocando novamente, ó, na lateral, para depois colocar no meio. Para você que é iniciante, que nunca viu, né, uma montagem de bolo, essa é a forma como que eu faço as minhas montagens dos meus bolos. Tem 3 anos que eu trabalho dessa forma e graças a Deus deu tudo certo, né? Até hoje nunca tive problema. Passarinho no fundo falando, tá bom, bem te vi. Agora mais um disquinho de massa, pessoal. Aí dou uma apertadazinha de leve, né? Como eu falei a vocês. Aí eu vou apertando, né? E ao mesmo tempo, ó, levantando um pouquinho do meu saco, tá? Que é pra ele não ficar franzido no recheio, tá? Aí agora eu umedeço meu bolo e vou amarrar. Pessoal, dessa forma, bem amarradinho assim, o seu bolo não vai pegar cheiro nem geladeira, nem nada. Aí você pode deixar montar no outro dia, tá? Tranquilo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por assistir até o final. Beijão, fica com Deus. Tchau!